Ser médico sempre foi sinônimo de inteligência e status. Uma das profissões mais cobiçadas é também uma das mais desafiadoras. Os baixos salários, o êxodo para os grandes centros urbanos, o desfalque na saúde nas pequenas cidades, a briga com os convênios e tudo isso junto com a responsabilidade de salvar vidas. No N-Blogs Profissões de hoje, um raio-x da situação dos médicos no Brasil. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs, que começa agora ao vivo para todo o Brasil na Semana Especial Profissões. Hoje falando sobre a profissão de médico. Quem sonha um dia em ser médico tem um longo percurso de estudos pela frente. São mais de 10 anos entre faculdade, residência e especialização. Sem contar com o cursinho para conseguir passar no tão concorrido vestibular de medicina. Há 6 meses, esta é a rotina de Juliana. Plantões num hospital público infantil na zona leste de São Paulo. Aqui ela visita os pacientes, define o tratamento de cada um, prescreve medicamentos. Ainda no 5º ano de medicina, Juliana já está mergulhada na profissão que conquistou depois de muito esforço. Eu fiz 2 anos e meio de cursinho, porque a concorrência é muito grande, né? Então eu estudei muito. Dificuldade, esforço, várias tentativas de passar no vestibular. A história destes alunos é sempre muito parecida quando se fala em cursar medicina. Foram 3 anos e meio sofridos só prestando vestibular, cursinho, vestibular e não conseguia passar. É uma carreira onde o aluno ele pensa muito antes de fazer um vestibular, porque ele já sabe que vai enfrentar uma peneira das mais dificílimas. Então ele já está imbuído onde ele vai fazer uma faculdade, a evasão de um curso de medicina é muito rara. Quem consegue seguir adiante, logo aprende que a prática é bem diferente da teoria dos livros. Os pacientes, eles não são aquela coisa de livro, todos iguais, tem as diferenças. E acaba encontrando gente mais humilde, com maiores dificuldades e que a gente não imaginava que fosse ter uma saúde tão precária. E para falar dessa profissão tão nobre e tão importante, hoje eu converso com o Dr. Roque Marco Savioli. Ele é médico cardiologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Também está com a gente aqui a queridíssima blogueira convidada Rosana Herman, de volta ao N-Blogs, ela que é do Portal R7. Bem-vinda, estava com saudade de você. Voltei e já vim num dia ótimo, que já estou aqui fazendo a consulta com o Dr. Roque. Muito bom, muito bacana. Vamos falar um pouquinho então da profissão de médico e o Dr. Roque está aqui para conversar com a gente sobre isso. Só para a gente puxar um gancho com a reportagem que a gente viu agora. Quer dizer, são vários anos tentando entrar no vestibular e se a faculdade não for pública, quanto custa por mês para cursar medicina? São vários anos, tem gente que demora muito mais tempo. Você tem 6 anos de faculdade, só que tem um pequeno detalhe. Depois da faculdade, você tem que fazer exame de residência. Tem um outro cursinho que hoje tem, que é o cursinho de residência, para residência. Um cursinho para entrar para conseguir entrar na residência, informa. que é tipo um estágio, residência? Não, a residência é um estágio de 2 anos, pelo menos. Só que para você prestar e escolher os melhores hospitais, você tem uma demanda muito grande, você tem que fazer um cursinho de novo. Então, quer dizer, muito... Mais tempo ainda. Mas é concorrido por quê? Porque a profissão é concorrida mesmo ou porque nos grandes centros urbanos tem muita gente se formando e querendo trabalhar com medicina? Isso acontece no Brasil inteiro, por exemplo? Tudo bem, isso sim. Acontece também o seguinte, com a proliferação das faculdades de medicina, muito médico se forma. Só que você não tem hospitais para treinar todos os médicos. Você precisa, veja bem, a faculdade é importante, vamos dizer, a formação clínica, a formação teórica, mas a formação prática é muito importante. E essa é uma deficiência muito grande. A faculdade que não tem um hospital decente não forma profissional de primeira linha. E a gente pensa assim, é tanto sofrimento, demora tanto, é tão difícil de entrar no vestibular, e depois ainda ganha pouco, aí a gente pensa, o que motiva a pessoa? É realmente a vocação? Ou tem um outro sentimento, por exemplo, de ser médico, que a pessoa que é médico parece que ela está alguns degraus acima das outras pessoas, não é? Tem um status, não tem? Não tem um lado todo, vamos dizer assim, não tem um lado cultural, né? Carismático, não tem uma coisa assim, tipo, você fala, ele é médico, já muda. É verdade. Minha filha tem que casar com médico. Não é? Fala, meu marido é médico, meu marido parece que já fala, né? Tem alguma coisa, porque, né, até na psicologia a gente aprende que a gente só reforça aquilo que nos faz bem. Acha que fazer medicina é para você ganhar dinheiro. Isso é uma bobagem que hoje você vê que o sujeito só cirurgia plástica, dermatologia, algumas especialidades. E o bom médico, na verdade, você sabe que você... Mas você tem que trabalhar para isso. É um percurso longo. Não, você tem que trabalhar, nada vem de graça, não. Agora, acontece o seguinte, o sujeito se forma, a faculdade
Hoje tem escolas aqui em São Paulo que cobram R$5.000 por mês. 5 mil para estudar, na faculdade de medicina. Os livros são caríssimos. Fora os livros, fora isso, quer dizer, quanto não sai... Se você colocar no papel, você não tem retorno disso rapidamente. Por isso também que é tão concorrido o vestibular, né, das faculdades públicas, das universidades públicas, Sim. porque aí você consegue ter esse estudo subsidiado aí pelo governo. Agora, sabe o que é o sem pior? custo O algum. sujeito tem tudo isso aí, sofre a vida inteira. De repente ele se forma, e se forma um mau médico, né? Aí o que ele faz? Como ele não consegue entrar numa faculdade, fazer uma residência, boa, né? Ele vai fazer a super especialidade. Então, isso que nós estávamos discutindo, conversando aqui, né? É a fragmentação do ser humano que está acontecendo hoje, por causa da super especialidade, né? Por exemplo, o pediatra cardíaco. Cardiologia pediátrica. Dentro da cardiologia tem o sujeito que só faz arritmia, tem outro que só faz tal coisa. Quer dizer, você deixa de ver o doente. Deixa de ver a pessoa. Vê doença. E para o paciente, é difícil você conseguir chegar nesse médico, porque quando você fica doente de alguma coisa, você entra num planeta, num universo em busca de alguém que me ajude, sabe, com o meu problema. Então você faz 1 milhão de exames, até você achar alguém, tem horas que você fala assim, gente, meu Deus, por favor, me mande alguém, um médico que me dê uma luz, que me ajude, que queira resolver meu problema. Que consiga resolver meu problema. Aquilo que eu te falo, você vê a doença. Esquece que por trás daquela doença tem um ser humano que sofre pela doença. E que é um organismo complexo. Aquele médico... Não é só o físico, não. Claro. Tem o psíquico envolvido, isso que hoje em dia fica meio assim, relevado a segundo plano. Você pode ver. Você vai, o sujeito vai no cardiologista com dor no peito. Chega lá, faz um monte de exame, vai embora, volta com os exames normais. E ele continua com dor. E vai embora com dor no peito. Porque a maioria das pessoas tem esses quadros que são mais psicossomáticos, sabe? E assim, aquele médico que cuidava da gente desde que a gente era criança, aquele médico da família, que tem todo aquele seu histórico, né? Mas isso daí está voltando. Está voltando. Tem que voltar. Tem uma tendência de volta? Tem, porque veja bem, está tão fragmentada a coisa. A medicina hoje são seres, são máquinas, os médicos são máquinas cuidando de outras máquinas. Mas, doutor, também o paciente não tem que... na anamnese, né, que quando a gente vai contar os sintomas, a gente também tem que ser muito claro para contar o que você sente. Isso é um problema nosso. O médico tem que ter habilidade e tem que ter formação para isso. Porque o sujeito já chega, primeiro que o doente já chega dando diagnóstico. Ah, doutor, tem uma gastrite, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Ah, como é que você sabe? Mas eu vi na internet. Já chega aí é um problemão, né? Você vê na internet um problema, você acha que você está com uma doença e não tem nada daquilo. Terrível. Mas você tem que entender o doente de uma forma global. Isso é importante. E para isso que hoje, por exemplo, está mudando sim. Nas universidades já está se formando os médicos de formação geral. E hoje, por exemplo, nós, no Hospital Oswaldo Cruz, nós estamos iniciando uma coisa inédita no Brasil, que chama-se Centro de Atenção ao Coração da Mulher. Coração de mulher, de mãe é diferente? Muito diferente. Para começar o tamanho, que coração de mãe cabe sempre mais gente, verdade, né? Mas do tamanho é igual. Mas a mulher é diferente, muito diferente, totalmente diferente. É um outro jeito de tratar. E o coração é diferente também. Então você tem que tratar... Em que sentido? Não, por exemplo, as coronárias são menores que das mulheres dos homens. Ah, é? Tem alterações histológicas diferentes. A mulher não tem o tipo de dor que o homem tem. Tem todo um contexto que tem que ser o cardiologista especialista para ver isso aí. Quer dizer, tem uma importância de uma especialização nessa área, porque as mulheres reagem diferentemente à dor e talvez toleram um pouco mais a dor, seguramente, né? A mulher, a dor é diferente. E aí não vai no hospital quando tem que ir, aquela passa do prazo, pode causar problemas mais graves no futuro, né? E o cardiologista tem que ver a mulher de uma forma global, que não é só o coração físico, né? Sim. Tem o emocional. Que afeta muito. Gente, olha, tem médico que atua longe de hospitais e clínicas. Eles vão para áreas de conflito, cuidar dos mais necessitados. São os Médicos Sem Fronteiras. Eles se preparam para mudar a própria vida e a de muita gente mundo afora. Querem entrar na organização internacional Médicos Sem Fronteiras, que presta assistência a populações de locais em conflito, guerra ou situação de crise, como o Haiti, onde cuida das vítimas do terremoto. A cada ano, mais de 3.000 pessoas de 40 nacionalidades partem de casa para trabalhar nos projetos. Os brasileiros são muito requisitados. Em geral, são pessoas que desempenham muito bem as suas funções e que se adaptam com uma grande facilidade para as diferentes situações onde a gente está. Para ser um dos integrantes da organização Médicos Sem Fronteiras, é preciso cumprir algumas exigências. Ter experiência profissional e domínio de ao menos 2 idiomas estrangeiros são algumas delas.
Selecionada, Ana Luísa está no começo da carreira. A gente pode agregar muitos valores a uma vida depois que você retorna, ou até, quem sabe, mudar de opinião e tomar isso como carreira, como opção. Professora, doutora, médica com mais de 5.000 partos. Antes de se aposentar, a obstetra Mara Diegoli quer ser mais uma brasileira entre os médicos sem fronteiras. Eu quero realmente completar o meu trabalho aqui, fazendo o que eu mais gosto de fazer, cuidando de gente que precisa e tirando a dor dessas pessoas. É uma profissão realmente, de fato, muito importante e muito necessária mesmo na sociedade. Agora, enquanto alguns médicos topam sair do seu país de origem para ir para áreas de conflito, né, atender pessoas necessitadas, pessoas em situações totalmente adversas, tem muito médico que não aceita nem sair do seu próprio estado ou resolve sair da onde mora para vir para um centro urbano que já está inchado de outros médicos, trabalhar num lugar que às vezes tem uma oferta muito grande. Isso é uma coisa que acontece muito no Brasil? O senhor observa esse inchaço nos grandes centros? Esse é o grande problema que você tem nas grandes cidades, né? Que você tem o êxodo dos médicos, né? Eles vêm fazer especialidade aqui em São Paulo, das faculdades do Brasil inteiro, e de repente ficam aqui. Se submetem a subempregos, que é uma coisa terrível, né? Só para ficar aqui, Só né? para ficar em São Paulo. Eu estou aqui me controlando porque vai escorrer uma lágrima que eu vou chorar, porque é impressionante. Em 10 segundos, eu vi essa médica falando e eu senti... Não, é muito bonito o que ela falou. É tão lindo. É uma coisa inacreditável. É verdade. Eu fiquei me segurando e falei, não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. Isso é muito bonito, Mas você ouviu uma médica, assim, uma mulher dizendo isso, fazer o que eu mais gosto, que é ajudar quem precisa, tirar a dor de quem sofre. Não, realmente é muito emocionante, Rosana. Você está mostrando que você consegue, que a gente consegue se emocionar com as coisas que são realmente importantes. A gente vê verdade naquilo. Sabe, eu acho que chega uma hora que a gente tem que ter uma volta para alguma coisa mais básica, porque não é possível que qualquer pessoa pode ser um coração de mãe. Se isso é ser mulher, então viva que eu sou mulher, entendeu? Que bom que eu sou mulher. E que ser médico, ser mulher. A gente está falando de ser humano, de você olhar para uma pessoa e ainda olhar um mendigo na rua, em vez de falar, ai, que horror, essa pessoa fedida aqui me atrapalhando, é falar, meu Deus, o que leva uma pessoa a ser um morador de rua, em sofrimento? Será que a gente tem como ajudar essa pessoa? Mas olha, eu sempre acho que medicina é um sacerdócio. Se você for olhar do lado financeiro, não vale a pena. Realmente não vale a pena mesmo. São poucos, como são as pessoas que ajudam, chegam, né, que trabalham como voluntários, que as pessoas que melhoram o planeta, ajudam uma criança que adota cão na rua, gente que ainda tem Mas você não precisa sair da sua... Eu acho excepcional os Médicos Sem Fronteiras, inclusive eu conheço alguns colegas franceses que fazem isso, é uma coisa fantástica. É incrível, né? Que é necessário também, né? Mas você não precisa sair do seu dia a dia. E até o Haiti. Você pode fazer isso na sua vida, no seu país. Né? Às vezes, veja bem, só de você olhar para um paciente, olhar no olho do paciente, ou conversar, dar um pouco de atenção, isso vale muito mais do que grandes títulos científicos, com milhares de trabalhos, nada, vale. Às vezes o paciente te procura porque ele está sofrendo, porque ele está passando... Ele está com medo. Está com dor, está com medo, está frágil, está zero. Então você tem que dar, sabe aquela acolhida, aquela coisa mais, que eu sempre falo, aquela coisa mais cristã. É isso que a gente tem que... Eu acho que a diferença entre você dizer, pois não, o que você quer e como eu posso te ajudar. Tem uma diferença. Tem uma diferença, né? Mas é você dizer e você olhar e, sabe, e sentir. Transmitir pelo olhar. Agora a gente vai fazer uma pausa na conversa sobre a profissão de médico para conversar com a Rosana Herman do que tem lá no Querido Leitor. Rosana. Então, vamos falar assim eu não choro, né? Não, mas de verdade, assim, a gente fica emocionado de ver, sabe, ainda que tem profissionais, assim, que voltam para o começo, para o significado de fazer medicina. Que é o que de fato importa e leva aquele a procurar aquela profissão, né? Então, aproveitando, eu tenho um blog aqui na R7, o R7 é um portal incrível de notícias, entretenimento, de tudo, e que tem muitos blogs interessantes. O meu é um deles, o Querido Leitor, que fica no r7.com/Rosana. Você entrando, você vai ver vários posts na capa, mas tem um que eu quero convidar você para visitar, que justamente chama Desabafo. E eu estou pedindo para todo mundo que lê, que diga no seu desabafo o que está deixando você mais
triste com o mundo, o que está errado com o mundo, quer dizer. Então, vai lá e desabafa, é um post pequeno, mas que tem muita gente participando, e depois eu vou fazer um apanhado do que as pessoas estão dizendo e vou colocar de forma pública no blog. O que está deixando as pessoas, às vezes, desesperançosas, se é o outro ser humano, desanimada, se ela está infeliz com ela e com a carreira dela, se é ver injustiça, às vezes, no mundo, ou se é porque não tem infraestrutura na cidade em que ela mora, o que está deixando ela triste, que ela está precisando desabafar. Então, eu coloquei esse post, já tem vários comentários aqui, ela tem 51 comentários de pessoas que já desabafaram, e depois eu vou trazer a público no blog o resultado desse desabafo. Eu estou querendo ouvir você, em vez de falar. Legal. Olha, então, se você quiser ler mais sobre o que a Rosana escreve e desabafar lá no blog dela, entre no r7.com/Rosana. A gente vai agora para um rápido intervalo. E na volta, continuamos a falar das dificuldades de exercer a medicina no Brasil. Até já. Voltamos a falar do nosso assunto, que é a profissão de médico. Eu recebo aqui o Dr. Roque Marcos Savioli, que é médico cardiologista, e a Rosana Herman, do portal R7. Vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão dos profissionais que deixam as suas cidades ou não querem trabalhar em cidades menores do que os grandes centros urbanos. Não existe um projeto, um programa, por exemplo, do governo que incentive os médicos especializados a trabalhar em cidades menores? Existe sim, o governo até incentiva e remunera muito bem aqueles que vão para cidades menores, aqueles que logo depois de formados vão para as zonas rurais, principalmente. De quanto seria a remuneração? Olha, de 5 a 8 mil reais. Para um recém-formado? Um recém-formado. Até vi no jornal outro dia, numa cidade do interior aqui de São Paulo, que não tinha médico e estava contratando por 8 mil reais. E mesmo assim ninguém quer ir? E ninguém foi. Mas, puxa vida, uma pessoa que ainda é jovem, né? Não tem, às vezes, da família estabelecida com filhos, não tem laços, acabou de se formar, não está preso a nada, por que não vai começar? E fica aqui em São Paulo, num subemprego, né, trabalhando, fazendo um estágio aí onde ele se está se achando que está se especializando, mas na verdade ele está trabalhando, né? Sim, sim. Que é um estágio barato, né? Emprego barato, a gente trabalha... Ele vira mão de obra barata. E aí você acaba prejudicando pessoas que estão em outros lugares do Brasil. O Brasil é muito grande, o Brasil é quase 200 milhões de habitantes, quer dizer, a saúde fica prejudicada em outros pontos, né? O problema maior sabe, esse êxodo para a grande cidade, achando que ele vai ser melhor, que ele vai se tornar um profissional melhor. Sabe, o profissional melhor, você hoje em dia, graças à internet, você tem acesso à informação em qualquer lugar do mundo. É verdade. Quer dizer, o mais importante é você saber o que é. Primeiro você tem que saber por que ele quer ser médico. Eu acho que é a primeira coisa do mundo. E o médico também tem que ter qualidade de vida para poder ser médico. Às vezes é melhor ele sair de um centro urbano e morar num lugar mais tranquilo para ele. Você vê, em São Paulo, por exemplo, o meu consultório é do lado da minha casa. Quer dizer, eu trabalho nos hospitais na minha cercania, porque realmente, se você mora numa distância muito longe, você não faz nada. E o senhor ainda é um privilegiado, porque São Paulo é uma cidade muito grande, tem gente que atravessa horas aí, né, para conseguir chegar no seu emprego, Das duas, uma, ou você vai a pé ou você vai de helicóptero. Eu conheço um oftalmo que vai de helicóptero, porque ele falou, é tão caro a minha hora, porque ele faz cirurgia de olho. Então, se ele perde 3 horas no trânsito, ele deixa de atender muita gente que precisa de cirurgia. Então, ele vai de um ponto para outro. Agora, veja só, vale a pena usar esse seu programa, por exemplo, para mostrar que a profissão de médico está sendo, assim, desacreditada. Porque você sabe quanto que quanto que se ganha para fazer uma consulta médica pelo plano de saúde? Você, o associado, paga R$1.000, ou sei lá quanto por mês, mas o médico ganha de R$15 a R$30. Quer dizer, é um absurdo muito isso. R$16. Olha, quanto que custa a hora? Eu estava fazendo uma pesquisa outro dia. Quanto custa a hora do encanador? Quanto custa a hora do cabeleireiro? Do cabeleireiro. Não dá para você fazer as unhas com o que ganha um médico. Pelo convênio médico. Pelo convênio é um absurdo isso. E aí as pessoas acabam tendo essa briga, né, do Conselho de Medicina, né, dos médicos com os convênios, né? Tem, mas não resolve, porque o poder econômico é do convênio, eles decidem as coisas. Mas é parecido, às vezes, com o professor, que o professor, às vezes, da rede pública, que também ganha muito pouco pela responsabilidade que ele tem. Se a gente for pensar, médico e professor, e policial também. E policial, gente que cuida desses serviços básicos todos. Essas pessoas têm que ganhar bem, têm que ter uma boa estrutura, porque a gente está cuidando... Porque a gente enfrenta o sujeito, por exemplo, e aqueles colegas que trabalham nesses hospitais, na periferia, aqui, pronto-socorro, onde eles são arriscados, risco de vida, inclusive. Claro, ameaçados constantemente, claro. Então,
Então você dá você que enfrenta o doente, você enfrenta a dor do paciente, mas você é muito mal remunerado. Isso é uma injustiça social, é uma coisa absurda. Enquanto não resolver, enquanto o governo não tomar a rédea disso, sabe, existe associação, existe agências especializadas, tudo, olha, mas enquanto não se criar vergonha nesse país, nesse sentido, realmente a coisa fica difícil. E quem é que vai trabalhar nesses subempregos para ganhar 30, 40 reais por consulta? Verdade. São os profissionais que não têm tanta experiência. Então, mas aí não seria mais interessante talvez tentar uma nova oportunidade em outro lugar, onde tem esse projeto? Gente, de 5 a 8 mil reais é um salário muito alto para um recém-formado. Ou Saúde na Família, por exemplo, o jeito ganha... Saúde na Família, o programa. O programa Saúde da Família, do governo do federal. Quer dizer, você tem um rendimento bom, você tem uma formação de clínico geral, mas acontece, o jeito de ser na faculdade, ele já quer ser ecocardiografista, quer ser especialista do especialista. Você sabe o que eu acho? Vamos falar a verdade, vamos falar o que é. A gente quer fazer um meia-culpa, porque a gente vai ficando mais velho e vai entendendo os seus erros, né? Claro. E quando é a vez da pessoa errar, ela não entende. Mas todo mundo quer ser muito bacana. Todo mundo quer ser o maioral, todo mundo quer ter... Ninguém quer fazer uma coisa porque é legal e generosa. Mas às vezes o maioral é tão mais simples na sua casa, no seu lado. É verdade. O menor é o maioral. É verdade. A gente quer fazer o máximo, não faz o máximo. A pessoa quer ser, às vezes, se ilude, ela quer ser, assim, sabe, o médico mais famoso do Brasil, como ela quer ser o astro mais famoso da televisão. E esquece que tem 1 milhão, para cada 1 milhão que tem algum cargo menor, que aparece Mas é um sonho que todo mundo tem que ter, né? Sonho é uma coisa que faz parte. Mas eu acho que... Aí bate na questão do sonho. Da vaidade. Mas o importante é saber que, assim, existe campo para trabalhar no Brasil, tá? Você que quer ser médico, olhe um pouquinho, abre um pouco os horizontes, quem sabe você consegue uma oportunidade diferente e bacana, talvez longe dos grandes centros urbanos e para quem sabe fazer um trabalho diferenciado. O N-Blogs de hoje vai ficando por aqui, o tempo infelizmente terminou. Eu agradeço a participação do Dr. Roque Marcos Savioli, que escreveu esse livro aqui, vamos mostrar rapidinho. Ele que é médico cardiologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, um livro especializado no coração das mulheres. Também a blogueira Rosana Herman, que está com a gente aqui hoje no Portal R7. Amanhã vamos falar um pouquinho dos profissionais da bola, como é a vida dos jogadores de futebol. Mande suas perguntas para o nosso e-mail. Te espero amanhã às 1h30 da tarde. Tchau.